Amém. Tem fogo aceso aí, meus irmãos? Se tiver, libero glória. Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Meus irmãos, por favor, abramos as Bíblias no Evangelho escrito por João. Capítulo 4. Nós iremos ler dois versículos, o 34 e o 35. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4, versículos 34 e 35. Quero, meus irmãos, tecer a Deus os meus agradecimentos por estar pela primeira vez aqui no Templo Sede em Parnamirim, tendo em vista que já cooperei em algumas congregações aqui do campo. E louvo a Deus pela vida, mesmo ausente, do pastor Abdênego, da irmã Samira, toda a sua família, saudando o pastor e o pastor Kleber. Esta saudação se estende aos demais obreiros que me ladeiam nesta noite. Deus abençoe todos os irmãos, coordenadores, dirigentes, pastores presentes, líderes e novos convertidos aqui nesta casa. Deus abençoe vocês grandissimamente. Presbítero Wellington Mangabeira, muito obrigado, meu amigo, pelo convite feito por intermédio do nosso presbítero Flávio. Deus abençoe vocês grandemente. Prazer, Flávio, já é um amigo de muitos anos, um grande cooperador ali no Templo Central, ali junto à Secretaria de Missões. Ele veio para cá emprestado e está voltando para João Pessoa. Glória a Deus. Deus abençoe Flávio, sua esposa, sua família. Pastor Adiel, meu amigo, Deus te abençoe. Ele já é quase paraibano, né? O pastor Zé Carlos praticamente adotou ele já em João Pessoa. Deus abençoe, irmão Adiel, sua família grandemente, minha esposa, irmã Jaqueline, nosso irmão Herbert Santos, que está ali, e eu vi o presbítero Claudemir Nascimento. Cadê Claudemir? Claudemir é do Gás, irmãos, ele também está emprestado aqui, ele congrega conosco lá. Deus abençoe, irmão Claudemir e sua esposa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para a palavra. Quem encontrou o texto, diga amém. Esse sonoplasta merece um abraço, o som está excelente. Cadê o sonoplasta? Deus te abençoe, meu amigo. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Que diz amém, meus irmãos? Amém. Queridos, nesta primeira oportunidade, quero meditar com vocês sobre o Evangelho puro, para que tenhamos uma semeadura e uma colheita sadia. O Evangelho puro, para que tenhamos uma semeadura e uma colheita sadia. Todo o ministério de Jesus Cristo, ele foi evidenciado por poder e autoridade. Vemos que Jesus sempre teve esta perspectiva prática de orientar os seus discípulos para que eles dessem continuidade aos seus ensinamentos, mas com poder, porque Jesus entendia que o mundo espiritual só seria vencido também pelo poder da palavra e de sua autoridade. Ao lermos o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 4, escrito por João, vemos aqui uma história extremamente conhecida, e nós iremos aprender com Jesus, através do seu exercício ministerial, algumas lições para que preservemos o Evangelho em sua pureza. Percebemos, queridos irmãos, que desde o início do capítulo 4, nós estamos nos deparando com uma fonte histórica que abarca séculos de devoção ao patriarcado. E com isso entendamos que neste capítulo Jesus testificará a sua autoridade sobre o espiritual e o seu amor pelos perdidos, ao ponto de motivar aos seus discípulos a verdadeira intenção do reino de Deus, que é semear, colher, ganhar vidas, sendo o objetivo central do genuíno Evangelho. Diante do contexto histórico, percebemos que estamos, no capítulo 4, os versículos iniciais, se deparando com a fonte de Jacó. A fonte de Jacó
quando se fala no texto sobre esta fonte, trazem-nos séculos de histórias que são trazidas ao cenário do capítulo 4, fonte esta descrita em Gênesis capítulo 33, versículo 19, Gênesis capítulo 48, versículo 22, Josué capítulo 24, versículo 32, e o objetivo evidente é mostrar que os procedimentos antigos identificados com Jacó e José, e até mesmo a fonte de Jacó, só adquirem significados e só se cumprem em Jesus Cristo. Diante disso, estamos na fonte de Jacó, onde Cristo está aqui, instalado para ter um diálogo com a samaritana. Quem entendeu, diga amém, meus irmãos. Todos nós sabemos que sempre existiu este confronto racial entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos acreditavam que no Monte Gerizim e no Monte Ebal, eles são montes extremamente religiosos e defendidos pelos samaritanos como os montes onde Deus se manifestava, se revelava. Diante da história, entendemos que há destaques nas instruções sobre cerimônias solenes de bênçãos e de maldições que devia ser celebrado no vale entre as duas montanhas. E vemos isto em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 32, capítulo 27 ao capítulo 30. E vemos que nos capítulos que nós lemos aqui, ou citamos aqui, existia descrito a bênção que estava no Monte Gerizim. Diante disso, os samaritanos entendiam que no Monte de Gerizim estaria a bênção de Deus revelada e instalada. Todos nós somos sabedores diante desse conflito. Jesus agora está nos orientando a entendermos a perspectiva da pureza do Evangelho. Eu quero meditar de maneira prática para não enfadá-los. O que significa pureza? Pureza é algo que não tem mistura. Quando falamos de pureza, falamos de limpidez, de nitidez. Falar de evangelho puro é falar de um evangelho que não tem nenhum tipo de mistura e nenhum tipo de nada, ou nada de tipo de inserção do sistema dentro deste evangelho. O sistema político, social, não tem a capacidade de interferir no poder do evangelho puro, porque ele não tem mistura, e sim a essência do Cristo encarnado e do Cristo revelado. Diante disso, quando falamos sobre o evangelho puro, no capítulo 4, tratando sobre a perspectiva da mulher samaritana, perceba que Jesus, ele vai trazer a primeira lição. Primeira lição, ele diz que era necessário passar por Samaria. Repitam comigo, era necessário passar por Samaria. E o que é que nós aprendemos, irmão Thales, acerca do evangelho puro? É que o evangelho puro, ele não escolhe lugar para passar. O evangelho puro entende a necessidade de que todos os ambientes sejam alcançados pela pregação por causa da necessidade dos perdidos. O evangelho puro, ele não traz nenhum tipo de acepção social ou acepção pessoal. Por isso que Jesus, ele vai quebrar todo tipo de perspectiva de acepção de pessoas. Jesus, ele vai tratar a necessidade de passar em Samaria. Samaria também está sendo visitada. E ao lermos o capítulo 4, entendemos um cenário extremamente poderoso de um evangelho puro entrando em um ambiente extremamente preconceituoso. Quando leio sobre isso, lembro-me de pessoas que muitas das vezes pregávamos o evangelho e eles eram extremamente rudes e ignorantes acerca da aceitação da pregação. Alguns diziam assim: nasci na minha fé e na minha lei, e na lei eu morrerei. Mesmo sendo preconceituosos com o pregar do evangelho, pessoas que assim se procediam, se converteram e aceitaram a Jesus como Salvador de suas vidas e gozam do poder espiritual. Ao meditarmos sobre isso, entendemos o poder do acolhimento do evangelho puro. Um evangelho que quebra paradigmas de acepções de pessoas. Eu estou pregando para pessoas aqui que quem sabe eram viciadas no álcool. Outros aqui que eram viciados em drogas. Outros aqui que eram bons cidadãos, mas viviam uma vida espiritual dominada por perturbações demoníacas. Família
destruída, casamento defasado. Você veio de uma família onde os traumas familiares geraram em você certas revoltas. Pessoas que me ouvem aqui, que cometeram delitos, que cometeram crimes, que hoje, ao se lembrar dos delitos praticados do teu passado, tu não consegue mais se reconhecer, porque Jesus, pelo poder do Evangelho, modificou as tuas características pessoais. Ao lermos sobre isso, entendemos sobre o Evangelho puro, pregado pelo próprio Cristo. Não era um evangelho filosófico, mas um evangelho de poder, um evangelho de autoridade, um evangelho de transformação de caráter e de vida. Por isso que você está belo, bela, com esta farda nesta noite, porque o evangelho puro quebra as acepções políticas, pessoais e sociais. Quem sabe, ao falar sobre a acepção, alguém da tua família, até se dirigindo a você, jamais esperaria que você um dia se reestruturasse, que você um dia fosse mudar de conduta, mudar a sua maneira de pensar ou de agir, ou até mesmo você ouviu palavras de cunho pejorativo de alguém dizer assim para você: em você eu não acredito, porque para você não tem jeito. E hoje você pode ouvir esta pregação e entender o acesso do Evangelho puro sobre você para lhe transformar. Tu pode glorificar a Deus por alguns segundos nesta noite, porque eu sinto graça de Deus neste início da ministração. Jesus está sentando com alguém segregada pela sociedade. O que é isso? O poder do acolhimento no Evangelho puro. O poder do acolhimento. Jesus está revelando o acolher para a salvação. Ele está no poço e dialoga com a mulher. O acolhimento do Evangelho puro independe da tua condição racial ou pessoal. No seguir do texto, entendemos agora a pregação deste Evangelho de poder, testemunhado pelo próprio Cristo, quando ele diz: mulher, se tu me pediste de beber, eu te daria água que jorraria para a vida eterna. Vemos que o Evangelho puro de Jesus Cristo, no início aqui do capítulo 4, não é: mulher, se converte para tu ter uma grande casa na praia ou no litoral rio-grandense. Mulher, te converte para que a tua vida financeira modifique-se. Não, a prioridade do Evangelho puro é oferecer a necessidade essencial da alma do perdido. É a vida espiritual que precisamos. Ele está oferecendo uma água que, numa perspectiva espiritual, está matando alguém, que está matando a sede de alguém que estava em declínio moral, em declínio espiritual. E agora Jesus diz: mulher, se tu me pedisse de beber, eu te daria. O que significa, pregador? O que significa, Montales? É que tem água disponível nesta noite para alguém que precisa beber, para modificar a sua maneira de agir, de pensar. Deus é o Deus que transforma pessoas. Se você concorda comigo, levanta uma de tuas mãos para os céus e glorifique a Deus nesta noite. A água está sendo oferecida. E o que é que nós devemos fazer para que nós tenhamos uma semeadura e uma colheita saudável? Repita comigo: devemos oferecer água. Mais forte: devemos oferecer água. Oferece água. O que é oferecer água? Prega o Evangelho simples e prático. Não precisa rodear. Porque Jesus não precisa, irmãos, que a gente faça rodeio, que enfeite o negócio, não é verdade? O que nós precisamos para que tenhamos uma semeadura e uma colheita com sinais é pregarmos o que a Bíblia manda pregar. Ai, Montales, eu só sei ler João 8,32. Leia João 8,32 e pregue: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu só sei pregar João 3,16. Não tem
tem problema, ele é puro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pregue a palavra como ela é. Jesus está dizendo: oferece a água, que tu verás sinais diferentes. Oferece água. Estou sentindo graça. Por que precisamos oferecer essa água? Porque você um dia foi lavado por ela. Não somos melhor do que ninguém, irmãos. E para entendermos a lei da semeadura e da colheita, precisamos evidenciar o amor que um dia nos alcançou pela limpeza das nossas almas. Quem era você se a água não tivesse passado por tua mente? O que seria da tua família se a água não tivesse passado por ti? Rachel, quantas tragédias não foram evitadas porque tu bebeste desta água? Não era nem para tu estás mais viva e vivo. Espírito da morte cercando a tua vida, e disse: é meu, eu vou levar, eu vou ceifar. Só que tu bebesse da água, e quando ele chegou para levar já era tarde demais, porque tinha alguém ocupando o espaço, dizendo: a água passou aqui. Eita, sente a presença dele. Eu te convido a adorar a papai nesta noite. O Senhor manda te dizer: usufrui desta alegria da água que eu liberei sobre ti. Cadê os teus cânticos espirituais, teus glórias? Se não fosse a água. E por que nós não queremos muitas das vezes transmitir essa água, irmãos? Eu estava muitas das vezes olhando o nosso pastor exercer o ministério, e ao olhar o nosso pastor exercendo o ministério, nós ficamos admirados. Agora leia o capítulo 4, vendo Jesus exercer o ministério. Jesus está num poço, o sol está quente, mas está dando atenção a uma desprezível. Olha o panorama geral do texto: Jesus no sol, dando atenção a uma mulher desprezível. Ele não estava no meio das multidões, por mais que ele pregasse para multidões. Jesus também estava no poço com uma só. É o poder do acolhimento. Prega para a multidão, mas também prega para um. Não escolhe púlpito para pregar, feito alguns que estão escolhendo hoje. Tem quanta gente aí na tua igreja? Se tiver menos de 300, eu não aceito. Este já perdeu o gozo da água há muito tempo e não percebeu. Mas ainda tem aqueles, pastor Kleber, que prega para uma multidão como essa, mas na congregação, no culto ao ar livre, está pregando para um, ouvindo a pregação do culto público da sua congregação. Sabe o que é isso? Quem assim faz, aprendeu com Cristo. Esta água é evidenciada para muitos, mas também através de uma pessoa alcançada. Tu não tens noção de quantas dezenas poderão ser
alcançadas pela transmissão deste evangelho puro de poder. Muitas das vezes, irmãos, eu ainda em João Pessoa, na época, era um dos coordenadores do setor 7 da evangelização. Olhe para você ter noção do quão precioso é um culto ao ar livre, quando nós valorizamos e acolhemos os perdidos. Em um certo culto, ainda estava solteiro na casa do meu pai, fizemos uma mini cruzada. Estávamos encerrando o trabalho por volta das 21 horas, quando o evangelista da igreja estava fazendo o convite, e nenhuma alma veio. Todos vocês sabem que todas as vezes que nós fazemos uma programação ao ar livre, temos o prazer de ver almas se rendendo, sim ou não, meus irmãos? Naquele dia foi diferente. Nós pregamos, entregamos panfletos na praça, nós oramos, anunciamos o trabalho, muitos irmãos foram cooperar, mas ninguém tinha vindo à frente a aceitar Jesus. O evangelista já estava concluindo o convite para impetrar a bênção apostólica. Quando menos espera, um sedã preto para na esquina da praça. Eu olhei aquele carro entrar na praça e parar, e Deus disse assim para mim: vai até ele, entrega uma literatura e diz a ele que eu amo. Tu não tem noção do que uma literatura pode fazer na vida de alguém. Aí fui até ele, entreguei a literatura, eu disse: boa noite, Jesus te ama, receba a palavra. Ele recebeu e disse amém. Percebi que ele estava com certo teor de álcool. E quando menos espera, meus irmãos, eu olhando para aquele cidadão, ele olhou para mim assim e disse: irmão, a minha vida está acabada. Eu disse assim para ele: mas eu tenho uma solução para ela hoje. E ele disse: qual? Nós estamos encerrando um culto ali agora, e eu lhe convido para você aceitar Jesus como Salvador. Ele disse: eu quero. Ele pegou o carro, fechou, veio até o púlpito que estávamos fazendo aquela mini cruzada, levantou a mão, aceitou a Jesus como Salvador, e chorando estava, me abraçando, disse: irmão Thales, deixa eu lhe dizer algo. Eu disse: pois não. Você não tem noção do que eu ia fazer. O que foi? Eu não ia entrar nessa praça. Eu estava subindo a principal do Geisel. Só que eu senti uma força pegar o volante do meu carro e me trazer para dentro desta rua que eu nem esperava entrar. Tu acredita que Deus ainda traz alguém para o espaço certo? E eu disse: aí, eu senti uma força dominar minha mão. Quando eu parei o carro, eu ouvi você me chamar e atendi. E o que é que você ia fazer? Não, eu ia para casa. Estava vindo da farra, briguei com a minha mulher e estava com a .40 embaixo do banco do meu carro. Ia para casa matar ela e depois eu ia me suicidar. Eu disse: agora você vai fazer o que? Eu vou dizer a ela que Jesus me alcançou primeiro. Levante a mão para glorificar a Deus esta noite. Só aqueles que beberam da água estão felizes, porque a vida foi transformada, teu caráter foi transformado, tua família foi beneficiada, teu futuro foi mudado. Enche o templo central da Eterna de Parnamirim com teu maior glória a Deus aqui nesta noite. Bebe da água, bebe. Recebe renovo de Deus aí agora. Na outra semana estávamos fazendo o culto ao ar livre. Quando menos esperamos, estávamos cantando o hino. E alguém gritou: irmão Thales. Eu procurei e não achei. E ele gritou novamente de novo: irmão Thales. Quando eu olhei com mais calma, percebi ele me chamando. Quem? O que tinha se convertido na quarta-feira. Se tu não der um glória agora. Estou sentindo graça. Hoje é noite de sinais, viu?
Creia nisso. Quando menos espera, ele disse: irmão Thales, venha cá. Aí abriu o portão da casa. Eu disse: pois não, o que é que mandas, meu irmão? Lembra que quarta-feira eu aceito Jesus? Lembro. Lembra que eu falei da minha esposa? Eu disse: lembro. Olha ela aqui. Disse: muito bem. É porque eu lhe chamei, porque ela quer aceitar Jesus como Salvador também. Deus está te enchendo de tanto amor. Deus está te enchendo de um poder de acolhimento tão grande, que tu vai ter prazer, mesmo nas tuas correrias, entregar literatura, abraçar os miseráveis, cuidar, porque você não tem noção do que uma palavra pode fazer no futuro de alguém. E o Espírito me trouxe aqui nesta noite para dizer no templo central da Iaterna em Parnamirim: se preparem, porque esta cidade está prestes a ver um dos maiores avivamentos da história de Parnamirim. Diz o Senhor: becos, falados, ambientes que eram dominados pela prostituição, pelo tráfico de drogas, pela feitiçaria, o Espírito vai te dar autoridade, e entraremos como catrapilha e como trator de esteira, dizendo: bebe da água, 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 bebe da água. Recebe esta autoridade aí agora onde tu estás. Tua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Tu serás um representante do Evangelho puro. Ela manche ramar. Eicho. Que graça de Deus, irmãos. Eu estou vendo que Deus está despertando uma visão diferente em você. A tua visão acerca do Evangelho está mudando, para que você volte à origem, ao padrão. Volte à origem e ao padrão que você um dia foi alcançado, e transmita isso: pureza, acolhimento e quebra de acepções. Tu acredita que Deus começa a desfazer umas coisas na tua casa a partir de você evidenciar este evangelho de poder? Tu acredita no que eu estou pregando hoje? Amanhã continuaremos, mas devido ao horário eu não quero enfadar os irmãos. Sou muito cauteloso acerca disso, mas eu quero aplicar algo para nós orarmos com a permissão do pastor Kleber. Você é o maior transmissor deste evangelho para os seus e para aqueles que lhe cercam. Não espere ou não terceirize a sua responsabilidade. Vou repetir: não terceirize a sua responsabilidade. Mas Thales, eu não tenho tanta eloquência. Mas é você que tem esta responsabilidade. Não tenho tantas evidências de poder espiritual, ou de dons, ou de talentos que a Bíblia fornece. Eu sou muito simples e muito ignorante acerca de algumas coisas. Mas é você que Ele quer. Te prepara, porque tu chegarás muitas das vezes em casa e se depararás com cenários, e Deus te usará para repreender os demônios, para libertar os oprimidos pelo diabo. E alguém dirá: ora, porque quando tu ora eu sinto paz, quando tu clama eu sinto um alívio, quando tu canta eu sinto algo ruim sair de mim. Sabe o que é isso? É o evangelho puro, irmãos, sem mistura, sem essência coach, que transforma
vidas para a glória de Cristo. A permissão do pastor, fiquemos em pé, meus irmãos. Podemos ficar em pé, meu pastor. São 9h03. Quem crê que Jesus batiza no Espírito Santo? Você crê mesmo? Porque o Espírito me diz, o Evangelho puro e de poder, ele traz a necessidade de nós buscarmos a capacitação para rompermos barreiras culturais e espirituais. Eu quero convidar você que não é batizado no Espírito Santo a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos por você, porque eu creio que Jesus batiza no Espírito Santo. Venham. Já está vindo o exército. Os campos estão brancos para a ceifa. E quem ceifará? Nós, pelo poder do Evangelho puro e de poder. Venham mais à frente. Aqui tem espaço, meus irmãos. Podem vir. Venham. Já venham glorificando a papai. Aleluia. Os irmãos que já são batizados no Espírito Santo, os líderes, coordenadores, se você estiver perto de alguém e sentir de Deus, ore por ele, ore por ela, ministre o batismo sobre a vida dele, sobre a vida dela. Evangelho puro. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza. Em breve voltará à terra de Parnamirim. Fecha os olhos e vai glorificando a Jesus aonde tu estás. Vai abrindo a tua boca para glorificar. Se você estiver perto de alguém que não é batizado e confirmar o batismo, levante a mão e vai confirmando o batismo dele ou o batismo dela. Nós estamos aqui em um culto aonde estamos entendendo o poder de Cristo que transpõe os limites humanos, os limites sociais, os limites espirituais, e a água está fornecida para aquele que quer beber e usufruir. Então comece a glorificar. Adiel vai começar a cantar. Daqui a 2 minutos e meio eu vou orar, porque Jesus não depende de mim para batizar no Espírito Santo e com fogo. Somente fecha os teus olhos e comece a glorificar a Deus, porque o Evangelho puro está presente aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus. Canta, Adiel. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais, açoitados pelos vendavais, chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, volte socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos te
sozinho e entregue à solidão. Vai confirmando aí, irmã. Mas sou o Deus que tudo pode, que tudo vê. Jesus acabou nesse momento. Vou abençoar você. Os irmãos vão confirmando aí. Jesus ainda batiza no Espírito Santo e com fogo. Abre a boca para glorificar. Meu Deus! Está orando por ele, ora por ela. Ministra o poder pentecostal. O sorriso que havia em seu rosto, Meu Deus! pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitados pelos vendavais. Chora o peito e grita alma, procurando a paz. Vai manjar o que transpõe os Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: eu vou te socorrer, do pó e das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome. Recebe, 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 Que brilham no caminho, que estás sozinho e entregue à solidão. Alguém confirme aqui. Mas sou o Deus, confirma, é tudo ver. Abre a boca e libera. Neste momento, vai confirmando aí. eu sei, Jesus te olha e te vê. Confirma aí, Flávio. E diz: Irmãos, estendam as mãos para cá. Jesus está batizando no Espírito Santo. Cinzais eu vou te levantar. Sou teu Deus, é só meu nome gravar. Em nome de Jesus. Sei que sonhos Em nome de Jesus. Recebam poder pentecostal. Estás sozinho e entregue à solidão. Batiza mais. Batiza mais. Mas sou o Deus Batiza mais. que tudo pode, tudo vê. Neste momento, Vai confirmando aí. Vai confirmando aí atrás. Confirma aí, irmã. Batizou a segunda. Batizou a segunda. Tem alguém aqui acordado para glorificar. Batiza mais. Batiza mais. Batiza mais. Já batizou dois. Enche. 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 Receba as línguas. Recebe as línguas. Batizou a terceira. Batizou a terceira. Batizou a terceira no Espírito Santo. Jesus pode batizar mais. Jesus pode batizar mais. Não retém as línguas estranhas. Libera os idiomas. O que está sendo pregado e cantado aqui é o evangelho sem mistura. É o evangelho de poder. Que cremos na atuação do Espírito entre O nós. oceano do Espírito. Batiza mais, meu Deus. E ali adorarei. Já batizou três. Ao Deus do meu amor. Enche mais, Senhor. eu adorarei Tem uma presença muito forte aqui. ao Deus da minha vida.
compreender, Meu Deus, sem nenhuma explicação. adora. Espírito, Espírito, Enche, Senhor, que desce como fogo, do alto da cabeça, pelo dos pés. vem como Pentecostal, domine esta vida. e enche-me de novo. Línguas repartidas como pé de fogo sejam liberadas. Espírito, Liberadas, 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 desce como sobre eles agora. Evangelho puro para semear e colher. Quando for batizando, levanta a mão para confirmar. E enche, recebe as línguas. O mundo espiritual está se movendo entre nós. Em nome de Jesus, todo tipo de dúvida, todo tipo de incerteza seja repreendido agora. Receba com convicção o batismo do Espírito Santo agora. Fogo. Meu Deus, vai confirmando, irmãos. Já passa o microfone para aquele Não direito. entendo porque me. O fogo está aceso aqui na frente. Jesus está batizando mais. Eu não sou o que eu Ele devia. Olha o poder da água. Mesmo assim ele me abraçou. Ele tão grande é. Vou batizando mais, confirma. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, Quando for batizando, confirma, meu Deus. mas ele me prometeu os céus. Eu só quero adorar, por isso estou Libera os aqui. idiomas Se eu agora. não adorar, Cheios, 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 cheios do poder do Evangelho puro. porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho em mim. Batizou, meu irmão? Se batizou, confirme. Meu Deus. Tem alguém para Jesus hoje? Não entendo porque me amou. Você que está afastado, hoje é noite de voltar. Eu não sei que deveria ser. Vem beber desta água para matar a tua sede. Ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Sai do teu lugar, homem. Eu sou falho, mas ele é. Vem renovar a tua aliança com Jesus. Estamos dominados pela glória de Deus. Onde está a primeira vida? Venha. Onde está a primeira vida? Sai do teu lugar e vem. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, A primeira vida está chegando. eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. A primeira vida chegou. Onde está a segunda? Onde está a segunda? Jesus está batizando e está salvando no 26º Enoque em Parnamirim.
Onde está a segunda vida? Ela está chorando aqui. Isso. Deixa só o barulho de glória agora, Biel, para a gente fazer o convite. Onde está a segunda vida? Você que está nesta noite aqui, você não veio para este culto sem um propósito. Deus lhe trouxe aqui para salvar a sua alma. Você aprendeu que esta água, que se chama Jesus Cristo, ela mata a tua sede espiritual. Assim como a samaritana bebeu daquela água e se transformou em uma das maiores missionárias do Novo Testamento, Jesus quer salvar você também. Onde está a segunda vida para Cristo? Se você estiver perto de alguém que não é evangélico ou se encontra afastado, convide-o e traga-o aqui. Convide-a e traga aqui. Onde está a segunda vida? Vem para Jesus. Se tiver alguém pela transmissão do culto ao vivo que deseja agora aceitar a Cristo como Salvador, digite nos comentários do chat do YouTube: eu quero aceitar a Jesus. E nós estaremos orando por você e te apresentando nesta noite. Mas aqui presente tem mais alguém? Onde está a segunda vida? Vem para Cristo. Se tiver vindo, me comunique, irmãos. Onde está a segunda vida? Vem para Jesus. Convide ele e venha. Convide ela e venha, semeador. Quem ficou, ficou. É hoje. Quem partiu, partiu. Vem beber desta água. Só lágrimas. Quem partiu é festa. Glorifiquem a Deus.